Meus amados, abra no texto que estaremos expondo nesta noite, Salmo número 112. Salmo número 112, vamos fazer a leitura do texto da palavra do Senhor. Os irmãos também podem acompanhar aqui pela projeção. Todos acharam? Amém? Assim diz a santa palavra do nosso Deus. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno e misericordioso, é justo. De todo o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém? Queridos, este salmo, dentro do Saltério, que é todo o livro de Salmos, é classificado como um salmo de sabedoria. Todos os salmos de sabedoria, irmãos, são salmos de orientação sobre a conduta do homem, no sentido genérico, das pessoas diante de Deus, da conduta em que nós devemos ter nesta terra. E essa conduta, irmãos, para ser sábia, ela tem que demonstrar uma coisa, que é o princípio da sabedoria que Salomão disse no seu livro, quando fez a compilação ali, Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Este salmo, irmãos, então é um salmo de sabedoria, mas ao mesmo tempo, este salmo é um salmo para a família. Porque este salmo é dirigido ao homem, ao sacerdote, ao líder da casa. Aquele que com sabedoria precisa conduzir a sua casa no temor do Senhor. Como nós temos visto nas quartas-feiras a respeito da família segundo o coração de Deus, e o que a Bíblia nos mostra a respeito do padrão que as Escrituras revelam sobre os papéis familiares, nós vemos, irmãos, que a exortação maior recai sobre o chefe da casa. É ao homem que é dado a responsabilidade de amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. É ao homem, o chefe da família, que é dada a responsabilidade de não irritar os filhos, mas criá-los na admoestação e no temor do Senhor. É o homem. Ao homem, o sacerdote, ao chefe da casa, que haverá a maior cobrança da parte de Deus no que diz respeito ao lar. Por isso que a exortação aqui, irmãos, é direcionada ao homem, aquele que vai prestar conta do lar. Mas nós podemos ver, irmãos, que mesmo o homem sendo o maior responsável pela sua casa, pelo seu lar, pela conduta sábia que esse lar deve ter, ele precisa também do auxílio. Por isso que Deus colocou a mulher como auxiliadora. Por isso que Deus colocou a mulher como participante também desse projeto. E aí, meus irmãos, nós podemos aqui afirmar, e é este tema que eu quero, nesta noite, expor para os irmãos, uma família que ama a Deus. Este salmo
vai nos mostrar exatamente isso. Quais são as lições que caracterizam esta família que verdadeiramente ama a Deus. Guilherme, eu acho que o som baixou um pouquinho, não foi? Aumenta aí, por favor. E o Salmo 111, queridos, o Salmo 112, melhor dizendo, ele está conectado ao Salmo 111. O Salmo 112, irmãos, é como se fosse uma resposta a tudo aquilo que há no Salmo 111. No Salmo 111, o autor está exaltando a Deus pelas obras maravilhosas que ele faz. No Salmo 112, essas obras maravilhosas que ele faz se reflete exatamente na casa que ama a presença de Deus, na casa que resolve andar debaixo das orientações de Deus. Então Deus é tremendo, as suas obras são tremendas, dignas de ser louvadas, e a casa que se coloca debaixo do conselho desse Deus comprova e demonstra as maravilhas desse Deus. Por isso que esses salmos estão conectados, por isso que esses salmos estão entrelaçados. Um é a afirmação de quem é Deus, o outro é a resposta desta afirmação de maneira prática, visível na vida de uma casa, na vida de um lar, através de um sacerdote que teme a presença de Deus Todo-Poderoso, que ama a Deus. Assim como um líder de uma igreja, um pastor, um sacerdote, ele precisa ter o seu coração ardendo em Deus, amando a Deus, para que ele possa então conduzir a igreja no temor de Deus, fazer com que também a igreja ame a Deus. Assim é o homem, assim é o sacerdote no lar. E veja, este salmo, de acordo com a leitura que nós fizemos, vai nos ensinar pelo menos 5 coisas importantes, amados, que caracterizam uma família que de fato ama a Deus. A primeira coisa, irmãos, que nós podemos ver aqui, de uma família que ama a Deus, é a maneira correta como ela se relaciona com Deus. Olha para o verso 1. O verso 1 é uma afirmativa. Começa com uma expressão de louvor, que é aleluia, que é de glorificação a Deus, e começa então a afirmar uma promessa. Feliz ou bem-aventurado o homem, o chefe dessa casa, desse lar, que teme ao Senhor e que se compraz nos seus caminhos. Aqui nós vemos, irmãos, 2 elementos extremamente importantes para que de fato possamos identificar que uma casa se relaciona corretamente com Deus. E se ela está se relacionando corretamente com Deus, é porque esta casa ama a Deus. Quais são esses elementos? Primeiro, o temor a Deus. Ele está dizendo, feliz é o homem, feliz é a casa, cujo sacerdote, cujo aquele que tem a maior responsabilidade teme a Deus. E é importante, irmãos, nós entendermos o significado bíblico do temor a Deus. Existem pelo menos 3 significados que a Bíblia traz a respeito do temor. O primeiro significado, irmãos, de temor a Deus é terror, é medo mesmo. Quando você vai lá para Jonas capítulo 1, verso 10, quando Jonas começa a dizer que ele era a razão daquela tempestade, daquele barco quase estar naufragando, apesar de todas as tentativas que o comando daquele barco, aqueles passageiros estavam tentando para controlar o barco e vencer aquela tempestade. Quando Jonas começa a dizer que o motivo era ele, a Bíblia diz que eles temeram muito e começaram a dizer, o que foi que você fez? Esse temor aí, irmãos, é o temor de quem está diante do juízo de Deus. É quando nós olhamos, erramos, e Deus vem nos julgar. E Deus vem trazer a sua sentença. Há um medo no coração. Porque o que aconteceu com o pecado, irmãos?
O pecado endureceu o coração das pessoas de tal maneira que as pessoas não só erram, não só falham, as pessoas não têm medo com quem elas vão prestar conta. E uma casa que não teme a Deus é uma casa que transgride os mandamentos de Deus, e é uma casa que não está se importando se um dia vai prestar conta ou não com Deus diante das suas falhas. Aqueles homens ímpios estavam ali e ficaram aterrorizados. Esse é o primeiro aspecto, irmãos, do temor a Deus. É diante da transgressão, é diante do medo, como reage o nosso coração. Um coração que não teme a Deus, irmãos, é indiferente. Acha que nada vai acontecer com ele, que ele pode continuar fazendo o que ele quiser, o que ele desejar, ainda que seja afastado dos caminhos do Senhor. Sabe por que acontece isso? Porque não há temor no coração. Mas quando há temor no coração, irmãos, há medo. Mas um segundo aspecto que existe do temor de Deus, que a Bíblia nos revela, é o reconhecimento da sua glória e da sua majestade. É quando a gente fica perplexo. Como Deus é maravilhoso. E você vai ver, irmãos, em 1 Reis capítulo 3, que quando Salomão, ele diante de um dilema, que somente a sabedoria de Deus poderia ajudá-lo a resolver esse dilema, duas mulheres que chegaram reivindicando a maternagem de uma criança e ninguém sabia, e Salomão, irmãos, de forma sábia, pela orientação dos céus, resolveu o problema. Diz o texto que todos ficaram admirados e passaram a respeitar e reconhecer que Salomão era aquele que Deus estava colocando no trono. A manifestação da glória de Deus, irmãos, revela a perplexidade. É quando nós olhamos um feito e a gente diz: só o Senhor é Deus. O milagre que está acontecendo só pode ter vindo dos céus. O temor no coração de reconhecer um feito, de reconhecer uma maravilha. Mas existe também uma terceira manifestação daquilo que significa o temor de Deus. É quando, irmãos, nós entendemos o governo pelo qual nós devemos nos sujeitar. Levíticos capítulo 19, verso 3, nós vemos uma ordem de Deus, uma das ordens de Deus, que se deveria respeitar o pai, se deveria respeitar a mãe, se deveria guardar os sábados, lembrar do dia do Senhor. Isso era uma ordem, isso era uma prescrição. Nesses três aspectos nós vemos, irmãos, que o temor verdadeiro a Deus é quando nós entendemos que quando nós falhamos nós temos que nos arrepender, é que nós devemos dar a Ele a glória que lhe é devida e que nós devemos nos colocar debaixo do seu governo. Então, feliz é o homem, feliz é a casa que teme ao Senhor. A casa que assim entende o verdadeiro temor de Deus, está se relacionando corretamente com Deus e está dizendo: nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus porque nós não queremos desobedecê-lo. Nós amamos a Deus porque nós reconhecemos a sua glória e a sua majestade, o seu poder. Nós amamos a Deus porque nós queremos estar debaixo dos seus mandamentos. Mas a segunda coisa aqui, irmãos, que o salmista nos revela a respeito desse relacionamento que revela esse amor verdadeiro para com Deus, de uma casa, de um lar, é agora a maneira como o coração se relaciona com a própria palavra de Deus. O salmo está dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E depois ele afirma que se compraz. A palavra é prazer, alegria. Nós temos prazer e alegria em ouvir a palavra de Deus? Nós temos prazer e alegria na nossa casa de nos reunirmos para louvarmos a Deus, para abrirmos a Bíblia, para seguirmos o mandamento do Senhor?
Ou será que a Bíblia é apenas o livro que nós usamos quando vamos à igreja? Um lar que ama a Deus é um lar que ouve a palavra de Deus na igreja, mas que dentro de casa quer também ouvir a voz de Deus. Porque Deus é amado, porque Deus é a pessoa mais importante. E porque eu amo ao Senhor, me relaciono com Deus, eu quero constantemente ouvir a sua voz. Eu tenho prazer em ouvir a sua voz. Eu entendo, irmãos, assim como Maria, que a melhor parte que existe é ouvir a voz de Deus. É parar tudo. Quantas vezes, irmãos, nós temos as desculpas de Marta, de afazeres, de responsabilidades, de inquietações, e que no final do dia a gente, eita Deus, foi tão corrido o meu dia, foi tão ocupado o meu dia, foi tão cheio de atividades, que eu não tive tempo de ler a palavra, que eu não tive tempo de parar alguns minutos para meditar na lei do Senhor. Mas o salmista, irmãos, quando ele fala a respeito do seu amor a Deus, que se compraz nesta lei, o salmista no Salmo 119 diz: a lei do Senhor é a minha meditação de noite e de dia. É a minha alegria, é o meu prazer. Uma família que ama a Deus é uma família que se relaciona corretamente com Deus. E não há relacionamento com Deus sem temor e sem prazer na sua lei. O próprio Jesus declarou que aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E este será amado pelo meu Pai. Não há como nós afirmarmos que amamos a Deus e não temos prazer de ouvir a palavra de Deus. Uma igreja, irmãos, que só se envolve com entretenimento. Uma casa que só se sente motivada de ir à igreja para cultuar ao Senhor, pela novidade que a igreja está apresentando, pelo personagem que vai estar lá, o cantor ou o pastor. Esta casa não ama a Deus. Esta casa não está se relacionando corretamente com Deus. Quando a nossa casa, quando o nosso lar, quando cada um daqueles que fazem parte do lar, de fato amam a Deus, eles querem ir à igreja, eles querem adorar a Deus pela palavra de Deus, pelo prazer de ouvir a voz do Senhor. Mas a segunda coisa, irmãos, que o salmista nos ensina a respeito de uma família que ama a Deus, é que esta constrói valores corretos sobre a vida. E aí a gente vai olhar para o versículo 4, 5, 8 e 9. Uma família que ama a Deus, ela constrói valores corretos sobre a vida. O verso 4, irmãos, vai falar sobre esses valores. Veja, vai afirmar que este homem é benigno, misericordioso e justo. E veja porque este homem é benigno, misericordioso e justo. Se você for para o Salmo 111, verso 4, você vai ver a conexão. Quando o salmista afirma as obras memoráveis e maravilhosas de Deus, é porque Deus é benigno e misericordioso. E se uma casa serve a um Deus benigno e misericordioso, esses valores são valores basilares desta casa, são valores fundamentais dessa casa. Não é porque existe isso em nós, é porque nós servimos um Deus que é assim. E este Deus que é assim, uma vez que nós estamos nos relacionando com Ele, porque nós os amamos, Ele vai nos transformando conforme o seu próprio caráter. É por isso que o salmista está dizendo: este homem que teme a Deus, que se compraz em seus mandamentos, quais são os valores que têm norteado a vida dele? A benignidade, que é uma bondade que vai para além dos merecimentos daqueles que estão recebendo a bondade.
uma misericórdia, que são ações as quais você olha, a pessoa não merece, mas mesmo assim eu vou e faço, e a justiça. Esses são valores norteadores de um lar que de fato ama a Deus. E o que acontece, queridos, quando esses valores, eles de fato existem num lar que ama a Deus? As atitudes, olha para o verso 5. O verso 5 vai dizer: ditoso é esse homem, que se compadece e faz o quê? Empresta. Porque ele é benigno, porque ele é misericordioso, e porque ele é justo, ele se compadece daqueles que estão em situações que não são favoráveis. Ele é capaz de ajudar. Ele não é uma pessoa egoísta. E, inclusive, irmãos, um lar cujo homem é esse exemplo, é esse espelho para a sua esposa, para os seus filhos. Ele está ensinando os valores mais importantes para que esta casa seja identificada como um lar que de fato ama a Deus. Nos momentos das dificuldades, o pai está lá dizendo: olha, vamos ajudar fulano, vamos ajudar Beltrano, vamos socorrer. Não é fugir, não é se esquivar, não é se ausentar das responsabilidades. Pelo contrário, ele é ditoso, ele é um homem nobre, ele é um homem virtuoso. Por isso, o que ele faz? Ele se compadece e ele empresta, ele ajuda, ele socorre. Mas veja, irmãos, que no verso 9 ele vai ainda além. Ele vai dizer: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em quê? Em glória. Uma casa que ama a Deus, irmãos, é uma casa cujos valores são valores corretos para lidar com os bens materiais. Não é uma casa egoísta, não é uma casa insensível, não é uma casa em que você não pode contar, mas é uma casa aberta a ajudar. É uma casa, irmãos, que na igreja a família está dizendo: pastor, conte comigo. Se precisar hospedar alguém, a gente hospeda. Se precisar socorrer alguém, a gente socorre. Se precisar ir buscar um irmão, não sei aonde, a gente busca. Se precisar de uma feira, a gente dá. É uma casa que abençoa, porque é uma casa que ama ao Senhor. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos, no mês da família, orar para que Deus nos abençoe, nos faça prosperar, nos ajude a resolver todos os nossos problemas. Mas para quê, irmãos? A bênção de Deus é para sermos abençoadores. A bênção de Deus é para que nós abençoemos outras pessoas. Toda a prosperidade que Deus derrama em nossa vida não é para ficar em nós, mas é para que através de nós, vidas também sejam alcançadas, socorridas e abençoadas. Mas uma casa, irmãos, para de fato demonstrar que o amor de Deus está presente, que ela ama a Deus, ela precisa ser norteada por esses valores. Quais são os valores que os pais estão passando para os filhos hoje? Eu vejo muitas vezes os pais enchendo o coração dos filhos de sonhos, para que eles cresçam, sejam pessoas importantes na vida, viajem, mas pouco que sejam pessoas que tenham sensibilidade no coração, que sejam generosas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele exortou o jovem pastor da igreja, dizendo: diga aos ricos deste século que sejam generosos, ricos de boas dádivas, ricos em generosidade, que não coloquem a confiança na instabilidade das riquezas, mas que acumulem sólido tesouro no céu. Um pai e uma mãe que ensina o filho a ser generoso, a ser uma pessoa do bem, que ensina o seu filho a socorrer as pessoas. Este pai está dizendo: nós fazemos isso, sabe por quê? Nós amamos a Deus, a glória de Deus está na nossa casa, o amor de Deus tem norteado os nossos corações. Mas em terceiro lugar, irmãos,
Esta casa, ela revela a maneira, dentro desses valores, que faz com que este amor seja evidenciado também. Olhe para o verso 8. Diz: o coração deste homem, bem firmado, não teme, até ver cumprido o seu desejo nos seus adversários. Quando a misericórdia, quando a benignidade, quando a justiça são os elementos norteadores dos valores de um lar, porque este lar ama ao Senhor, essas pessoas sabem lidar com as frustrações e com as decepções. Na vida, a gente vai passar por muitas decepções e frustrações. Na vida, nós vamos lidar com pessoas que simplesmente chegaram para nos explorar. Na vida, uma família, na boa intenção do seu coração, pode ajudar alguém e de repente ela se perceber que ela foi explorada, que ela foi enganada. E o que fazer? O texto diz aqui: o coração está firmado. Está firmado o quê? Na vingança, na raiva, no ódio, na amargura? Não. O coração está firmado aonde? Na palavra de Deus. E o que a Bíblia diz, irmãos, a respeito disso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, quando ele está falando de um evangelho prático, quando ele está falando daquilo que nós temos que colocar em prática, da ortopraxia, Paulo vai dizer: não vos canseis de fazer o bem. Por que Paulo diz isso, irmãos? Porque às vezes cansa. Porque às vezes num mundo de tanta injustiça e maldade, a gente diz: não vale a pena ajudar, não vale a pena ser benigno, não vale a pena ser misericordioso, não vale a pena ser justo. A lei que rege a vida é cada um por si. No mundo aí fora, irmãos, as pessoas estão se norteando por isso e tendo esses valores como conduta. Mas olha o que diz o texto: o coração deste homem, desta casa, desta família está firmado em quem? Em Deus. É o pai que diz: nós fomos enganados, não vamos ser mais, mas não vamos deixar de fazer o bem. Vamos nos vingar? Não. A Bíblia diz que ele espera até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. O que significa isso, irmãos? A justiça de Deus. É colocar nas mãos de Deus. Existem famílias, irmãos, que você conversa com as pessoas e tem uma cultura da amargura, do ódio e da vingança. São pessoas feridas. São pessoas arrebentadas por dentro. E a única coisa que motiva essas pessoas a buscarem o seu lugar é o desejo da vingança. É dizer: eu vou mostrar quem eu sou. Eu fui humilhado, eu fui desprezado, eu fui esquecido, eu fui envergonhado, mas eu vou mostrar e provar e lançar na cara aquilo que eu sou. O homem que ama a Deus, que teme ao Senhor, que se compraz nos seus caminhos, nos seus mandamentos, aquele cujos valores são outros, ele não se deixa levar pela amargura. Ele sabe que existe um reto e justo juiz. Aquilo que acontece na nossa casa, Deus está vendo. Aquilo que acontece como injustiça contra nós e contra a nossa família, Deus está vendo. E Deus há de julgar todas as coisas. A promessa de Deus, irmãos, sobre nós é que Ele vai cuidar de nós. A nossa responsabilidade é amar ao Senhor e mostrar a esse mundo o amor que nós temos a Ele pelos valores que norteiam a nossa vida. Mas as injustiças, o reto e justo juiz trará a devida recompensa. Aqueles que se levantam, aqueles que só se aproveitaram da nossa bondade achando que era ingenuidade, esses vão perecer. Porque na verdade eles não estão desprezando a bondade de pessoas, eles estão desprezando a própria bondade de Deus.
Porque é Deus através da nossa vida. É Deus através da nossa vida. Quando a gente sai nas quartas-feiras, irmãos, do Novo Rumo, o que mais nós escutamos das pessoas que estão testemunhando, o nosso ato de chegar a estes que estão marginalizados, é que nós estamos fazendo uma coisa errada, que nós não deveríamos alimentar, porque eles vão roubar, porque eles são exploradores, e existem muitos exploradores mesmo. Existem histórias de pessoas, irmãos, que querem nos enganar. Existem pessoas que a gente encontra na rua, que contam uma história que não é verdadeira, para compadecer ainda mais o nosso coração. Mas essas pessoas não estão nos enganando. Essas pessoas estão perdendo a oportunidade de Deus na vida delas. É a misericórdia de Deus. Um lar que ama a Deus e que vive sobre esses valores, ele está mostrando a misericórdia do Senhor. E quem é que vai julgar, irmãos? Quem é que vai agir quando se despreza a misericórdia? O próprio Deus. O próprio Deus. Por isso que não se deixe abater por críticas, por comentários, mas continue amando ao Senhor com a sua casa, com a sua família e fazendo conforme a vontade dEle. Mas em terceiro lugar, irmãos, uma família que ama a Deus é a família que sabe aonde está a sua segurança. Olha para o verso 7. Ele diz no verso 7: não se atemoriza este homem de más notícias, o seu coração é firme, confiante em quem? No Senhor. Um lar que ama a Deus é um lar que está dizendo: a nossa segurança não está no dinheiro, a nossa segurança não está nos amigos, a nossa segurança não está nas influências sociais, a nossa segurança não está na psicologia positiva que nos ensina a ter pensamentos positivos para evitar que os pensamentos negativos nos limitem. A nossa segurança está no Senhor, o provedor, o cuidador, o abençoador do nosso lar. No Salmo 127, o salmista declarou: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, todo o esforço para colocar uma casa em pé, para manter uma casa em pé, por maior que seja, é em vão se a confiança de construir e ter como sustento a casa não for no Senhor. E a família cujo sacerdote ama o Senhor e que influencia esse lar a amar ao Senhor, é a família que sabe aonde está a sua segurança. A nossa segurança, irmãos, está no Senhor. No Salmo 121, o salmista declarou isso. No momento em que eles estão saindo para peregrinarem para Jerusalém, que aquilo ali é um dos salmos de romagem, e aquele salmo, irmãos, é um salmo de partida, quando cada uma das tribos que moravam fora dos arraiais de Jerusalém, eles começavam então a se direcionar para Jerusalém, para adorar o Senhor, vendo os perigos da caminhada, vendo os perigos que eles iam enfrentar, indo e vindo, eles começavam a afirmar: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. É certo que não dorme, nem pisca o guarda de Israel. Ele vai nos abençoar, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Amém. E os peregrinos, irmãos, começavam sua jornada cantando essa canção, fortalecendo o seu coração, olhando para o autor e consumador da fé, e iam e vinham
na certeza e na segurança, porque quem ama a Deus, e uma casa que ama a Deus, sabe que todas as suas necessidades, sabe que todos os seus problemas, sabe que no momento da aflição, da angústia, ela pode contar com aquele que é o socorro presente. No momento da crise do casamento, quem vai estar lá? O Senhor Deus Todo-Poderoso. No momento em que você olhar para os seus filhos e parece que você perdeu o controle sobre eles, quem vai estar lá? O Deus Todo-Poderoso. No momento do desemprego, no momento das dívidas, quem vai estar lá? O Deus Todo-Poderoso, fortalecendo, abençoando e sustentando a sua casa. A Bíblia diz, irmãos, que este homem não se atemorizará. Não significa que a gente não tenha dúvida. Não significa que nós não tenhamos medos. Não significa que de vez em quando a ansiedade não venha tomar conta do nosso coração. Mas o não se atemorizar é não deixar que essas coisas façam com que percamos a visão de Deus. Apesar das inseguranças, incertezas e ansiedades da vida, o nosso porto seguro é o Senhor. A nossa fortaleza é o Senhor. A gente chora, mas sabe que ao amanhecer, Deus está raiando o sol da justiça e da provisão sobre as nossas vidas. Deus está sempre presente. Deus sempre é o socorro. Deus sempre é a provisão. Deus sempre é a nossa proteção. E a certeza, irmãos, de que o lar vai vencer todas as adversidades, todos os ataques, é porque o nosso coração está firmado e confiante no Senhor. E nós amamos a Deus por isso, porque Ele protege. É quando a esposa, vendo o marido sair de casa para trabalhar, diz: Senhor, guarda o meu marido, guarda os meus filhos. É o marido orando pela esposa: guarda a minha esposa, guarda os meus filhos. Os filhos orando pelos pais. E a segurança do trono da graça invadindo, norteando o nosso coração. Mas em quarto lugar, irmãos, uma família que ama a Deus é a família que vê as bênçãos sendo derramadas no lar. Olha para o verso 2 e olha para o verso 3. Este homem que teme a Deus, que se compraz nos seus mandamentos, que tem esses valores norteadores da sua vida, cuja confiança está em Deus. A Bíblia diz, ele tem o quê? Ele vê o quê? Verso 2: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Verso 3, parte A: na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Veja o que acontece, irmãos, num lar que ama a Deus. Primeiro, ele tem uma descendência poderosa. Significa isso, que todos os problemas enfrentados por ele, pelos seus filhos, ele está dizendo: filho, assim como Deus nos ajudou até hoje, Ele vai continuar ajudando a sua vida, a sua casa, a sua família. Era isso, irmãos, que cada geração passava para outra geração em Israel. Continue fiéis ao Senhor, continue servindo a Deus, continue andando nos caminhos que seu pai andou, e a bênção de Deus vai continuar a sua vida. E aí a geração, irmãos, é poderosa, é indestrutível. É você saber que o seu filho vai ser bênção, o seu neto vai ser uma bênção, a sua descendência vai ser uma bênção. O inimigo vai se levantar, mas não vai poder prevalecer, porque a boa mão do Senhor vai estar sobre a sua casa, sobre a sua descendência. O texto diz também riquezas. É uma casa com riquezas. E entenda aqui, irmãos, não segundo a visão distorcida da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, irmãos, traz ideias puramente humanas, hedonistas,
que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho. A teologia da prosperidade nada mais é, irmãos, que a satisfação do coração, através do eu profetizo, eu declaro, eu reivindico. E se você olhar direitinho, as pessoas estão sempre profetizando, reivindicando, declarando aquilo que agrada o coração. E Deus nunca nos deu como promessa que Ele iria satisfazer os desejos do nosso coração. A promessa de Deus é, Paulo escrevendo aos Filipenses, como resposta do investimento missionário: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades, e não desejos. E necessidade, irmãos, é uma coisa que Deus sabe melhor do que nós mesmos. Nós achamos que sabemos aquilo que nós necessitamos, mas quem sabe o que de fato nós necessitamos é o próprio Deus. Você acha que sabe o que a sua casa e a sua família necessita, mas quem sabe o que a sua casa e a sua família necessita é o próprio Deus. E segundo a sua riqueza e grande glória, Ele vai suprir cada uma destas necessidades. A teologia da prosperidade, irmãos, é uma distorção, porque ela fala apenas de uma riqueza material, apenas de uma conquista efêmera deste mundo. Mas quando a Bíblia fala sobre prosperidade, ela fala em toda a dimensão do ser humano, e principalmente a prosperidade espiritual. Quem era mais próspero, irmãos, na época de Jesus? Os fariseus, no apogeu da sua fama, no apogeu do seu reconhecimento, dos seus lugares especiais, ou João Batista, que andava no deserto, comendo gafanhoto, com mel, e vestido como uma pessoa que parecia um maluco? Quem era o mais próspero? Jesus disse, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. João é profeta. João tem o privilégio de ser o último dos profetas. E ele é maior do que os outros profetas, sabe por quê? Porque os outros só profetizaram a respeito do Messias. Ele profetizou e ele está vendo o Messias. Ele disse, eu não sou ele, mas após mim vem um que eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E de repente João está batizando e Jesus vai a ele. E João, no que profetizou, viu também: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha aí aquele que eu falei, olha aí aquele que eu profetizei. Nesse sentido, irmão, João se tornou o maior de todos os profetas. Mas João, irmãos, não tinha reconhecimento de títulos acadêmicos. João não tinha dinheiro, mas João, diz a Bíblia, já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quer maior prosperidade do que isso? Quer maior prosperidade que um pai olhar para o seu filho e ver que ele é cheio do Espírito Santo, que ele é um profeta, que ele é um missionário, que ele é um pastor, que ele é uma pessoa ousada que prega o Evangelho, que vive o Evangelho? A Bíblia diz, irmãos, que a riqueza e a prosperidade há na casa daqueles que temem ao Senhor, que se comprazem em seus mandamentos, cujos valores são valores que fazem com que este lar e esta casa faça diferença aonde quer que eles estejam. Mas veja, irmãos, que uma terceira coisa, diz aqui o texto: a sua justiça permanece para sempre. Isto fala de um lar alicerçado em Deus, cuja a integridade desta família jamais será abalada. Vai ser atacada, mas Deus vai sustentar essa casa. Deus vai sustentar essa casa. Porque um dos valores deste lar é o quê? A justiça, a benignidade,
a misericórdia e o quê? A justiça. Um dos fundamentos, uma das estacas que sustenta esta casa é a justiça. As pessoas, irmãos, podem não concordar com a gente, com o nosso jeito de ser, nos criticarem, mas no final vão dizer: fulano é justo, fulano é honesto, fulano é confiável. Eu posso não concordar, eu posso até, mas fulano, ninguém fala dele não, porque ele é uma pessoa correta. Sabe o que é isso? A justiça de Deus permanecendo para sempre, na sua vizinhança, no seu trabalho, no meio da sua família, que talvez não seja de toda evangélica convertida, mas estão olhando para você e estão dizendo: eu discordo, eu briguei, mas eu sei que você é um homem de bem, você é uma mulher de bem, você é uma pessoa diferente. É a justiça, irmãos, permanecendo para sempre. Mas em quinto e último lugar, uma família que ama a Deus é a família que sabe que o mundo a rejeitará. Olha o que diz o verso 10. O verso 10 diz: o perverso, que é o ímpio, que é o duro de coração, que é aquele que não quer se converter de jeito nenhum, é aquele que está fechado para o Evangelho. Ele vai dizer: o perverso vê isso. Vê o quê? Vê o seu temor, aonde você tem o seu prazer, os seus valores, como Deus cuida de você e da sua casa. E o que é que vai acontecer? Qual é a reação que ele vai ter? A Bíblia diz que ele vê tudo isso e se enraivece. Isso não é, irmãos, um testemunho de conversão para o ímpio. Isso é um testemunho, irmãos, que provoca ainda mais rejeição naqueles que não querem saber do Evangelho. A igreja verdadeira de Deus, ela é luz na escuridão. E o quanto o mundo quer apagar essa luz, o quanto o mundo quer ofuscar essa luz, o quanto o mundo quer tirar esse brilho de nós. Sabe por quê? Porque esse brilho incomoda, porque esse brilho desperta ódio, raiva. A Bíblia diz, irmãos, claramente, que quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais nós nos afastaremos do mundo. E quanto mais nós nos afastarmos do mundo, mais o mundo vai nos odiar, mais o mundo vai nos rejeitar. Infelizmente tem um ramo da igreja hoje querendo negociar valores com o mundo, para se tornar uma igreja mais aceitável, para se tornar uma igreja não vista como fundamentalista, uma igreja, que sabe lidar com os problemas da atualidade. Jesus nunca se preocupou com isso, irmãos. E a Bíblia é clara: se amarmos a Deus, o mundo vai nos odiar. Jesus disse: se chamaram o dono da casa de Beelzebum, de endemoniado, o que é que não vão dizer dos domésticos? O que é que não vão dizer dos filhos? Spurgeon dizia: nós não somos o caramelo do mundo, nós somos o sal. Nós não somos o docinho que vai adoçar a boca das pessoas. Nós somos aquilo que o mundo vai vomitar. É o sal. Isso que nós somos. Quando nós amarmos a Deus, quando a nossa casa amar ao Senhor, quando o seu lar de fato a glória de Deus envolver, não pense você que as pessoas vão aplaudir. Pelo contrário, você vai ver a reação daqueles que não temem a Deus se levantarem com um ódio veemente contra você, projetar a sua queda, projetar a sua destruição, inventar coisas, falsas denúncias. É isso, irmãos, que resta àqueles que amam ao Senhor. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai
Não está nele. Veja, queridos, nós não nos afastamos de pessoas. Nós nos afastamos de um sistema ideológico contrário aos princípios cristãos. Mas, obviamente, que a rejeição se dará por meio de pessoas, leis, governos que estão dominados por esse sistema ideológico deste mundo decaído. Então não há compatibilidade entre a luz e as trevas. Por isso que aquele que quer casar com a pessoa que não está na luz, ele está fazendo uma união que não tem nenhuma aliança, que não tem nenhuma permissão de Deus, que não tem nenhuma compatibilidade. Vai ter conflito essa casa está dividida. Essa casa não vai ser edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus, porque essa casa está sobre valores diferentes. E nós precisamos entender isso. Que quanto mais amarmos a Deus, quanto mais temermos ao Senhor, quanto mais o nosso prazer for os seus mandamentos, quanto mais nós formos norteados pelos valores que nos fazem ser diferentes desse mundo, mais o mundo vai nos rejeitar, mais o mundo vai se levantar contra nós. Mas vejamos que no verso 10, apesar do texto revelar a realidade pela qual nós não podemos negar que será o enfrentamento de cada um de nós, nós temos uma promessa nesse texto. Diz o texto: o perverso vê isso, se enraivece, range os dentes. Só que o que vai acontecer? O desejo dos perversos perecerá. Eles não vão conseguir fazer o que querem fazer. Eles não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Eles não vão prevalecer contra a sua casa. Por mais que eles maquinem, por mais que até em oculto tramem, Deus está guardando a tua vida, Deus está guardando o teu lar, porque você ama o Senhor. É exatamente isso. Se você abrir, nós vamos encerrar nesse texto agora, no Salmo 91. O que é que diz o Salmo 91, irmãos? O salmista declarou. Veja, ele vai dizer a partir do versículo 7: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Por quê? Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, e não tropeçarás em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. E ele vai dizer mais outro motivo: porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque reconhece meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a glória